Olá a todos, como vai? Sejam muito bem-vindos ao canal Aborto Intelectos. Por unanimidade, tá? O TSE aí aprovou, né, investigação, né? Na verdade é um crime cometido aí por Bolsonaro, né? E o TSE pede ao STF, né, que Bolsonaro seja investigado por disseminação, né, de fake news contra as urnas. O que acontece? O tribunal também abriu um inquérito, né, administrativo, né, interno, né, com apenas duas decisões, né, que foram unânimes. Né. Os pedidos do TSE se baseiam em ataques do Bolsonaro sem provas sobre a segurança das urnas. Ele coloca em dúvida a opinião pública para que ele se promova mediante a isso e seja o carro-chefe para que ele se destaque em uma corrida, né, eleitoral. O, o inquérito aí vai investigar crimes de corrupção, fraude, condutas, né, vedadas, propaganda extemporânea, abuso de poder político, abuso de poder econômico na realização desses ataques. O plenário ainda do TSE aprovou com votação. Olha, é um pedido ao Supremo que foram todos, unânime. Né? E isso quer dizer que esse pedido de apuração é baseado, né, nos constantes ataques que esse Bolsonaro vem fazendo aí à Constituição brasileira e tornando dúvidas, algumas questões, e manipulando em si as vontades, a opinião pública, né? E você sabe que todos os governos autoritários sempre fizeram isso, né? E, além do mais, todas as reações, né, das declarações mediante ao Bolsonaro, você vê que é o reflexo, né, que enfrentamos aí 500 e tantas mortes no Brasil, né? E isso é o reflexo do que o governo atual está fazendo. Na verdade, ele não está fazendo nada para favorecimento do brasileiro. Pelo contrário, ele fez uma declaração, né? Olha só que absurdo, gente. Ele fez uma declaração hoje, dia 3/8/2021, se referindo ao ex-prefeito, né, que faleceu, que é o Covas, Bruno Covas. O Bolsonaro disse assim: se refere a Covas como o que morreu. Isso teve uma manifestação não só do governo Dória, né, que chamou ele de desumano, além do filho também do Bruno Covas, né, que falou que o Bolsonaro jamais vai saber o que é o amor. Olha só, que declaração. Hein? E o Bolsonaro, ele criticou o Roberto Barroso, o ministro Roberto Barroso, mais uma vez, né, presidente do TSE, defende que não aquilo que não presta, segundo o Bolsonaro. Né? Ele diz também que o Covas, falecido, né, em maio, fecha São Paulo e vai para o Maracanã. Ele quis dizer que o Bruno Covas, ele, ele não se interessava pela cidade de São Paulo e ia aí para os jogos de futebol, onde isso aí é mentira. Né? A gente que é de São Paulo, eu particularmente sou daqui de São Paulo, sabemos que o Bruno Covas ele fez sim muita coisa. E isso teve reflexo nessa declaração do Bolsonaro. Né? O Dória disse assim: a desumanidade do Bolsonaro, agredindo de forma covarde Bruno Covas, só demonstra ainda mais sua falta de respeito pelos vivos e pela memória dos mortos. É exatamente isso. É exatamente isso. Bem colocado a frase do João Dória, o governador de São Paulo atual. É isso aí, entendeu? O PSDB também condenou a declaração em nota, demonstrando que o Bolsonaro não tem realmente um desespero, né, do medo do próximo ano. Ele está referindo ataques porque ele sabe que o prestígio dele está lá embaixo, né,
ele está realmente atirando para todos os lados, né? E quem realmente entende do que se trata o enredo, o cenário, a gente sabe que ele está favorecendo apenas os militares e a classe empresarial, tá? Onde ele disse que qual era o problema de ser rico no Brasil, se era algum problema, se teria algum problema, tá entendendo? O Bolsonaro, ele é dessa estirpe, tá entendendo? Ele não tem índole. O Bolsonaro, ele recusa a querer fazer algo de bom para quem realmente precisa, que somos nós, os menos favorecidos. Eu digo menos favorecidos, por quê? Porque nós levantamos cedo, trabalhamos 12, 18 horas aí em busca do pão, né? E ele não visa ajudar essas pessoas, ele visa ajudar o, o, o enredo da classe que tem, que sobrepõe o poder sobre os menos favorecidos, né? E ele é dessa estirpe, ele não tem nenhuma mudança, né, de querer ajudar as pessoas. O Bolsonaro, né, é dessa forma. Ele não tem interesse de querer mudar. Ele é isso aí que vocês estão vendo. Não é à toa que ele correu dos debates. Porque se ele tivesse ido aos debates com Haddad, etc e tal, ele não passaria nem do primeiro turno. Tá entendendo? Ele nem chegaria a ser eleito. E sobre a taxação, né, de fortunas, taxar os mais ricos no Brasil, olha o que ele falou. Ele falou a seguinte frase: agora é crime ser rico no Brasil? Tá entendendo? Ele participou na segunda-feira, ontem, né, de uma cerimônia de abertura, né, de assinatura de acordo com a cooperação técnica, né? E no discurso, né, ele questionou o pedido de alguns brasileiros para taxar grandes fortunas. Aí ele falou a frase: é um crime agora ser rico no Brasil? Vocês estão entendendo? E ele ainda vai mais além. Ele vai mais além ainda. Ele criticou o populismo, criticou o comunismo, disse que vende ilusões. Né? E ele falou assim: alguém conhece um empresário socialista? Um empresário comunista? Alguns querem taxar grandes fortunas no Brasil. É crime ser rico no Brasil agora? Né? Só que é o seguinte, mediante essa fala, né, que quando ele diz, vocês conhecem algum empresário socialista? Lógico. Por quê? Porque quem está no poder são o pessoal da direita, extrema-direita. São o pessoal do capitalismo selvagem. Quem está ganhando nesse capitalismo selvagem? Vai entrar, deixar entrar alguém que seja diferente do pensamento? Isso é lógico que não. Tá entendendo? É uma lógica. Agora você vê um cara que fala isso. Ah, o populismo, o comunismo. Gente, quem está provocando o caos é o capitalismo. Mais uma vez, o presidente da Venezuela denunciou, né, que o governo brasileiro estava patrocinando o caos na Venezuela. Vocês estão entendendo? Patrocinando o caos com o dinheiro de onde? Do capital. Qual é o governo que está em vigente? Capitalistas. Nós estamos em um governo que são capitalistas. Não, não é comunismo, tá entendendo? Não é populismo. Quem detém maior concentração de poder atualmente são os capitalistas. Tá entendendo? Os banqueiros, os filantrópicos, os lobistas, os patrocinadores de campanha. O Bolsonaro foi eleito como? Você acha que ele foi eleito com dinheiro de 30 anos, que ele foi deputado lá federal pelo Rio de Janeiro, nunca fez nada no Rio de Janeiro? Você acha que foi com dinheiro lá do que ele ganhava lá no deputado? Não, lógico que não. É uma rede. E essa rede está mostrando agora os indícios, né, de corrupção, tá? De corrupção mediante a essa rede criminosa, que é uma rede criminosa.
Você vê que tem ministro aí que passou vergonha mundialmente, que as instituições, né, de educação falou assim, olha, a gente não tem nenhum doutorado, nenhuma graduação com esse senhor aqui não, que diz que tem currículo aqui, esse diploma daqui da nossa instituição, não. Isso aí é uma vergonha. Ministro do Bolsonaro querendo lacrar, né, querendo lacrar, mentindo ao povo brasileiro e ao mundo, Ctrl+C, Ctrl+V sobre teses, etc e tal. E não tem nem diploma. Que vergonha, cara. Que vergonha. E agora, né, ele faz essa declaração contra ao ex-prefeito de São Paulo que faleceu, que é o Bruno Covas, né? E, assim, cara, eu fico atônito com todas essas coisas, e o ministro Fux, né, ele disse que isso é ataques à honra do cidadão. Tá entendendo? Isso é ataques à honra do cidadão, né? Porque o Bolsonaro ele é um covarde que usa os meios necessários dentro daquilo que ele é protegido, blindado, para ele fazer aquilo que realmente ele acha que é o certo, mas é apenas a maldade, né, em si. Né? Ele ataca não só o presidente do TSE, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, mas ele atenta contra a honra do cidadão, certo? O voto impresso, né, já foi julgado inconstitucional pelo STF. Né? E essa tese do Bolsonaro já foi rechaçada já, entendeu? Pelos chefes dos demais poderes. Né? E assim, todo mundo sabe que há um interesse de querer promulgar aí uma forma, eu falo dessa questão porque não só as ofensas, as ameaças contra o cidadão, né? Mas isso é colocando em, em questão sobre a segurança nacional, né? Onde ele tem que ir preso. E todos que apoiam ataques ao STF e à Constituição brasileira têm que ir preso. Tá entendendo? Tem que ir preso. O filho do Bruno Covas, né, ele tá ele fez uma declaração no Twitter, ele tá muito chateado com isso, cara. Eu também ficaria. Pô, o cara falando do pai do cara que morreu, né? Falando do pai do cara que morreu, do moleque lá, numa frase desumana, certo? E as pessoas riem, as pessoas vão à rua defender esse cara. Como você pode ter uma sã consciência de querer debater algo com essas pessoas? Não tem, cara. Essas pessoas têm titica de galinha na cabeça, sabe? É o basculho do basculho, são essas pessoas, certo? E eu acredito, né? Eu acredito que vai haver aí uma revolução muito em breve. Uma revolução muito em breve. Estão entendendo? E além do mais, se você vê é, a possibilidade de encarar que a taxação aí, né, dos mais ricos, pelo menos 1% mais ricos, né, isso geraria aí um impacto positivo para o Brasil. 2,4% positivo do PIB. Está entendendo? Sairia 1% mais rico do Brasil, pode garantir uma transferência de 125 por mês a 30% da parcela mais pobre e gerar um impacto positivo de 2,4%. Vocês estão entendendo? E quem fala isso é a economista e professora da USP, Laura Carvalho, né, que ela aponta um conceito macroeconômico, né, que pode ajudar o governo brasileiro a gastar menos. Isso se houvesse o interesse de equilibrar o orçamento multiplicador. Que se você taxar o, a,
os mais ricos, você vê que realmente pode ter um impacto, né, de grande importância para o Brasil, um crescimento aí favorável. Agora, as grandes corporações, as grandes empresas não querem, né? O dono da Arezzo, entre outros, falou, não, a gente entende que realmente poderia ter um impacto positivo, mas a gente vai ficar mais pobre. Você acredita nisso? O dono da Riachuelo falou isso aí. Não, a gente entende que haverá um impacto positivo para o Brasil, mas nós que somos ricos, ficaremos pobres. Que isso, cara? Olha o pensamento lá do que eu falei no vídeo anterior do canal. Se você não viu o vídeo anterior do canal, você volta lá e vê o que eu falo sobre o capitalismo selvagem, né? Eles não têm interesse de querer taxar os mais ricos. Eu vou te falar a lista dos países que taxam os mais ricos aí pelo mundo. França, Espanha, Argentina. Possui impostos sobre grandes fortunas. Depois vem Itália, Bélgica, Holanda, né? E isso, né, você vê que são medidas tributárias dentro do pensamento taxação dos ricos. Só que o que o Bolsonaro fez? Ele blinda os empresários no Brasil. Tá entendendo? Ele blinda. E ele começa a jogar. É o que ele faz. Ele não tem argumento. Você vê que ele não tem argumento. Tá? Ele fala assim: é, é, é crime agora ser rico no Brasil? Olha só, cara. Ele não tem interesse de querer taxar grandes fortunas. Tá entendendo? Porque ele recebe dessas pessoas. Ele recebe o toma lá da cá. E diz que a mamata acabou. A mamata agora está muito mais a mamata aí. Critica o populismo, critica o comunismo, mas ele mesmo é um cara, um zero, que não sabe por onde vai, não tem interesse de querer mudar. É um cara que não some nada. Para o Brasil não some nada. Está favorecendo aí realmente a quem não precisa. Tá? E eu deixo aí para análise de vocês, né, sobre toda essa questão aí que está acontecendo no Brasil. Realmente vale a pena, cara, defender um cara como esse aí? Vale a pena mesmo, cara? E, e esse Bolsonaro, ele presta um desserviço à nação brasileira. Essa é a palavra, cara. É um governo que não tem somatória de nada. E o Guedes lá só maquiando lá, vendendo, passando a boiada, né? Então é isso aí, pessoal. Vou deixar o link aí do nosso livro, tá? Para que você possa contribuir com o projeto, né? E é isso aí. Hoje é mais um vídeo, tá? E sempre que puder, vou estar fazendo alguns vídeos, tá ok? E espero que vocês possam ajudar o projeto aí comprando o nosso livro aí. Vou deixar o link aí na descrição, tá ok? E das matérias que eu falei aqui também, sobre as notícias que foram faladas nesse vídeo. Tá bem? Então, um forte abraço para vocês do Aborto Intelectus. Até mais, pessoal.